Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cash. E hoje eu vou mostrar para você que ganha muito mais quem faz o básico bem feito lá todos os dias. Então o tema hoje é como o básico bem feito faz você ganhar muito mais do que você achar que você vai, sei lá, criar coisas geniais e mirabolantes desse negócio. E comigo sempre, Jamelin Matos, presente. Presente. Bora, Jan! Presente, obrigado, Leandro. E já entrando no tema, né? Muitas vezes, né, a gente sabe que tem alguns donos de supermercado, né, que são excelentes iniciadores, né? Tem um turbilhão de ideias, São mas motores de arranque, mas quando chega a hora de fazer o básico ali, fazer todo dia, né? Como você mesmo fala, fazer né? dia sim, dia também, todos os dias. Isso. Aí eu vou passar a bola para você, né? Porque normalmente quem tem rotina, disciplina, tem um supermercado lucrativo, e quem ainda se perde nessa gestão da rotina está sempre no sufoco. É muito simples, né? Se você não consegue montar a rotina que você precisa fazer todos os dias, a tendência é que você trabalhe demais, precise de muita gente para fazer aquela mesma coisa que você tá fazendo. Então, se hoje eu pegar em qualquer loja, e aí que a carapuça cai para todo mundo que tá assistindo, né? Responde para mim se o seu gerente de loja não tá pedindo mais gente. Sempre tá pedindo mais gente. Sim. É quase como não tivesse fim esse negócio. É pedir mais gente e querer dar desconto. É isso, pedir mais gente querer dar desconto. Então, tudo que você vai fazer dentro da sua loja é processual. Precisa ser processual, precisa ser criado rotina. Em supermercado, eu gosto de quando a gente pensa em gestão, pensar numa coisa mais simples. Lembra assim, a maioria dos funcionários de supermercado são pessoas com nível de cultura baixo. Muitos deles são analfabetos funcionais. Então eu tenho muito funcionário analfabeto funcional. O que é analfabeto funcional? Ele lê e escreve, mas não entende. Então o cara tem dificuldade de ler, tem dificuldade de fazer as coisas. E aí por quê? Porque eu pego o cara de primeiro emprego, eu pego o cara normalmente que não conseguiu emprego em mais nada e vai trabalhar no supermercado. E aí eu preciso fazer com que essas pessoas virem pessoas fantásticas. O supermercado é uma máquina de fazer com que gente ruim vire gente boa, né? Ele produz. Quando eu digo gente ruim, cara, não é porque você é um merda e ruim, não. É porque simplesmente você ainda não sabe, você não tá pronto. Então você é ruim enquanto você não estiver pronto. Pode ter potencial, mas é ruim. E aí, qual é o ponto-chave, né? Em vez da gente montar processo, eu vejo hoje como uma facilidade para o supermercado você montar rota de trabalho. Qual a diferença do processo para uma rota de trabalho? O processo é assim, ó. Processo de recebimento. Dentro do processo de recebimento, eu vou ter o cara de compras que vai fazer a compra, aí ele vai tirar um pedido, aí o produto vai chegar. Quando o produto chegar, a gente vai ter que fazer uma conversão ali da nota com o pedido para ver se não está errado. Aí depois disso, a pessoa vai receber. Então a pessoa lá de compras fez o pedido, a pessoa do CPD, lá do lançamento de nota, vai fazer o cruzamento do pedido com o negócio, o conferente vai fazer a conferência. O pessoal da nota vai validar a conferência dessa pessoa e aí recebo a mercadoria. Ok? Aí eu vou receber. Algumas vezes eu vou ter um cara de prevenção ali acompanhando o recebimento de mercadoria. Então vamos lá. Comprador, lançamento de nota, conferente e prevenção. Eu tenho 4 pessoas envolvidas. Sim. Então, a pessoa entender o processo é muito legal, mas isso não ajuda ela a ser mais assertiva. O que ajuda ela a ser mais assertiva? É quando eu falo assim, você que é conferente, a sua tarefa é assim, ó. Você vai chegar lá 7 horas da manhã, você vai bater o ponto, você vai trocar de roupa, você vai tomar um café, você não sei o quê, vai começar a conferir mercadoria. E como é que é o processo de conferência? Toda vez que chegar, você vai ter que olhar quantidade ou peso, validade do produto, condição se o produto está próprio para consumo, para a gente poder vender ou não, próprio para venda ou não, vai fazer o cálculo dos 2/3, vai ver PVPS, beleza, botou isso aí, ok, conferiu, tá ok, recebe. E vai fazer esse processo todos os dias para poder olhar. Os que são grandes volumes ou pedidos de produtos que são para o produto de alto risco, chamaram prevenção. Aí eu estou dizendo o que a pessoa vai fazer. E aí eu vou entregar para ela uma rota de trabalho, que basicamente é o passo a passo do que ela tem que fazer. E eu vou fazer isso para cada colaborador. E essa organização vai facilitar a vida do cara. Então, muita gente tem dificuldade de montar essas rotas, que é uma coisa que todo mercado deveria ter,
pequeno ou grande ou gigante deveria ter. Sim. E a gente, inclusive, eu montei um treinamento para ensinar isso. Então, lá dentro da imersão do Supermercado Milionário, que é nosso pilar de gestão, nossa entrega da parte de gestão, eu chamo o cara para uma imersão lá, que ele vai passar 3 dias comigo, e lá um dos períodos ali, que é de 1 a 2 horas que o cara vai fazer, eu vou ensinar para ele toda a rota de trabalho, todos os processos, e aí ele vai escrever comigo. Então a gente vai ter ali como é que é o processo do cargo, e ele vai anotar o que ele tem que fazer de modificação naquele processo, só isso. Ele vai fazer isso para cada cargo. E ele sai de lá com isso pronto, onde ele pode pegar isso e implementar na loja dele, e ele já vai ter resultado lá, já só com essa etapazinha que leva umas 2 horas da imersão. Então, sem esse nível extremamente básico, simples, Sim. mas que a maioria das pessoas não tem, teria que fazer. Então, o cara, na hora que entra, ele recebe contrato de trabalho, que ele tem que assinar, termo de direito de imagem, que ele tem que assinar, ele vai receber o regimento interno, que é sobre norma e conduta, né, sobre não usar celular, outros detalhezinhos que o cara vai ter que fazer, que ele tem que assinar. Ele recebe, se você tiver um código de cultura, dizendo o que você espera dele, quais são os comportamentos que você quer para o cara evoluir, se desenvolver, o que você valoriza ou não valoriza e tal. Aí você vai entregar o código de cultura dele e vai entregar a rota de trabalho dele. Tudo isso é assinado, que ele recebeu. Na rota ele diz o que ele precisa fazer todos os dias. Então o cara já entra diferente. Imagina um funcionário entrando assim. Aí você explicou como é que é a cultura da empresa, quais são as normas, as políticas e normas básicas que estão no regimento interno. Tem lá a rota de trabalho do cara dizendo exatamente o que ele tem que fazer. A pessoa entra diferente do cara que entra hoje no seu supermercado. O cara entra todo zoneado, todo bagunçado. Não sabe o que é. Você larga ele lá e se vira pra aprender como é que tem que fazer o trabalho, e ele tem que ficar catando as pessoas pra ver se faz, que muitas vezes o líder dele nem tá preparado pra receber o cara. Isso. E aí você tem que criar também o teu processo de integração. Então, tem que existir esse processo também de integração, onde você acompanha esse funcionário até a entrada dele começar o trabalho, ele saber exatamente o que ele vai ter que fazer para você poder cobrar ele. Então, isso falta em supermercado. E como o giro de gente é muito grande, ao longo do ano você faz pelo menos metade do seu quadro funcional, você faz de rescisão. Ou seja, você quase recontrata metade do quadro que você tem. Então, com um giro imenso desse, se você não tiver esses processos muito bem definidos, essas novas pessoas que estão entrando entram perdidas. Por isso que você acaba tendo giro alto de pessoal. Porque essa organização básica, na maior parte dos supermercados, mesmo os grandes, não tem isso muito bem definido. Eu gostaria de acrescentar, Leandro, que quando a gente fala assim, né, do básico bem feito, é porque da onde vem, né, o treinamento, né? Muito deriva até de organizações militares, né? E o que eles descobriram, né? Vamos botar assim, né? Quanto menos decisões, né, aquele soldado raso precisasse tomar, melhor soldado ele seria, né? Isso a gente tá falando na época que era lança, escudo, que o cara enfrentava lá uma metralhadora, né? E isso passou para os negócios, né? Então, assim, eu quero a minha equipe no nível operacional, quanto menos decisões ela precisar tomar, melhor vai ser minha equipe. Mais eficiente vai ser. Exatamente. E aí, quando a gente fala do básico bem feito, né, é eu tentar falar para ela, como você bem mesmo falou, qual é a rota de trabalho dela. Eventualmente, se ela sair dali, ela vai ter que tomar uma decisão, ela vai pedir ajuda. Mas na maioria dos casos, quando eu tenho um básico ali descrito... 80%, 90% do trabalho dela tá ali para ela resolver. Exatamente. E aí eu falo, né, às vezes você tem um supermercado e às vezes acha que sua equipe não está funcional, é porque muitas vezes ela não foi definido o básico que ela tem que fazer. Então, síndrome de Alice, né? Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar serve, né? Então a mesma coisa acontece com o funcionário, essa questão que você falou de integração, essas coisas. Então, pessoal, assim, não é desmerecendo nenhuma das pessoas, mas quanto menos decisão o meu operacional precisar tomar a nível, né, de operação mais básica, melhor vai ser minha loja, né? Melhor vai ser sua loja. Assim, você tá certíssimo nisso daí que você tá falando, e existe uma expressão que é back to the basic, né? Que volte para o básico, né? Isso. Volte a fazer o básico. O supermercado, se ele fizer o básico bem feito, já dá resultado. Que é método polar, né? Precificação eficiente, operação militar, ou seja, operação rodando, seguindo os processos, limpeza, sempre, porque a limpeza, loja, a gente vende comida, né? O supermercado que ele faz é vender comida. Então, loja suja, por mais que a comida esteja embalada, passa uma impressão ruim para quem está indo comprar comida.
Então, limpeza é importantíssimo, atendimento extraordinário, né, que é o polar, o A do polar, atendimento extraordinário, e ruptura na curva A de 70%, que é os 400, Zero. provavelmente próximo dos 400 mais vendidos, é 0, né? Então a gente não deixar da ruptura nos produtos que estão ali entre os mais vendidos da minha loja para não perder venda. Então, o básico bem feito é isso aqui, é polar, precificação, operação, limpeza, atendimento e ruptura. Muito bom. Vou cutucar. Me dá um exemplo, Leandro, de um supermercado que inventava moda, vamos colocar assim, mas não ganhava dinheiro e decidiu parar de inventar moda, voltou aí para o básico, como tu falou, e agora está ganhando dinheiro. Você, nas suas andanças aí. Tem um supermercado em específico, que é o supermercado Valmir, que é o supermercado Ribeiro. Abraço aí pro supermercado Ribeiro. Um beijo para vocês. Vou Abraço, deixar Valmir. o Instagram deles aqui para você acompanhar. O Valmir saiu de 400 e poucos mil reais, hoje ele fatura 2 milhões e 100, 2.200. Ele começou, e aí ele repete, né? Eu tenho vários depoimentos dele falando assim, o Leandro, o que ele ensina e pra gente fez diferença fazer o básico, todos os dias, bem feito. Então, ele não usava o Instagram, não fazia, ele aprendeu como é que faz, hoje ele faz o básico lá do Instagram bem feito. Ele vai lá e não sabia, aí você chega lá, a loja dele é limpinha, organizada, abastecida, precificada. Eu tive na loja dele presencialmente, né? E eu vi alguns produtos sem preço, eu falei, anota aí, vocês estão dando mole nisso, eles anotaram, eles mandaram durante vários meses o relatório aqui, ó, a foto, ó, tá tudo com preço, tá tudo precificado, porque é isso, é o básico bem feito, a precificação. Quando eu falo precificação eficiente, não é sobre você fazer price, não, né, é sobre você usar a estratégia de preço, é sobre ter preço na gôndola. Sim. É sobre o cara chegar lá e tá com preço errado. Eu tava ontem conversando com meus sócios todos no varejo, ele foi visitar um dos Black Belts lá. E por acaso ela é o melhor mercado da cidade, mas eles encontraram os clientes reclamando que tinha produtos que estavam com preço errado. Então o preço na gôndola era um, e quando a pessoa ia passar no caixa o preço era outro, porque o preço estava errado. O produto entrou em promoção e não tinha alteração de preço lá. E aí ele estabeleceu algumas rotinas com eles e falou assim, vamos resolver isso, tá? Não pode ter mais preço errado e tudo tem que estar com preço. E aí ele chegou lá, acho que segunda-feira, na sexta-feira o processo já estava rodando direito. Então, assim, no final retome, volte pro básico. Ah, meu resultado tá ruim, vai lá olhar. Teu açougue tá sujo, tá sem preço, tá fedendo, a loja não tá limpa, tá faltando, teu hortifruti tá com ruptura, não tá arrumado, tá faltando produto, a gôndola não tá arrumada, tá suja, tá sem preço. Cara, você vai olhar, é básico. Você vai chegar na frente de loja, que muitos de vocês fazem, tá faltando um monte de produto na frente de loja, então não adianta nada. Você vai lá, bota margem alta no teu KitKat, que você comprou, sei lá, 1 e pouco, eu tava vendendo a R$5, eu comprou 2 e pouquinho, tá vendendo a R$5 o KitKat, só que o cara chega lá na tua loja e não tem KitKat. Ou você tem 4, 5 checkouts, que tem lá o check stand na frente com as guloseimas e doce, porém só tem KitKat em um checkout. Como eu garanto que o cara vai passar no checkout que tem ali o produto? Então o ideal é que cada self, cada check stand. Cada check stand seu tem que ter praticamente todos os itens lá. Um ou outro vai ter uma coisa diferente, mas o básico todos tem que ter. Para quê? Para que não dê esse lema do polar, o R lá da ruptura. Não dá ruptura. No caso do polar, é ruptura na curva A. Mas, cara, quando você começa a arrumar direito ali à frente de loja, dá muita ruptura, cara, porque você não olha. Eu já peguei loja com ruptura de KitKat de 15 dias. Então é um produto que vende todo dia, de repente para de vender porque não tem. Porque você, ali, aqueles produtos ali de frente de loja, para vender 1,5% da venda. Tudo ali que você vende ali na frente de loja, é para vender 1,5% da venda. E você perde venda o tempo inteiro, porque dá ruptura ali. Você não tá olhando, é um produto que você compra, sei lá, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, e aí você não olha a ruptura daquilo, ninguém te avisa, você não é um produto que teoricamente o volume é baixo, então você não tá olhando, só que ele ajuda na margem pra caramba, ele sobe o ticket médio em 10, 20%. Só que muitas vezes você tá perdendo venda porque você tá perdendo um produto da frente de loja. Então é uma coisa que você tem que criar processo para isso acontecer, dia sim, dia também, todos os dias, etc, etc, etc. Legal demais. E assim, Leandro, vamos lá. A maioria do dono de supermercado não é aquele sujeito mais conforme da vida, né? Não é aquele cara que... Do diz que você diz, né? Você nem sabe o que é. Não é aquele cara que ama a rotina, né? Normalmente o dono de supermercado, ele gosta do resultado, mas não gosta da rotina.
porque não brilha, né, o olho dele, né. Rotina é isso, né? Entendeu? Rotina não tem Não tem arrobo, glamour. não tem glamour. Rotina é aquele negócio, todo dia é a mesma Como coisa. é que eu falo pro dono de mercado que ele tem que ter a rotina? Assim, ele tem que ensinar, ele tem que ter, ele tem que cobrar a rotina. Me dá uma dica sobre isso. Eu vou explicar, mas assim, se a gente conseguir convencê-lo de fazer isso, maravilhoso. Se eu não conseguir convencer, ele vai aprender da pior maneira possível, aonde a vida, o mercado vai ensinar ele a besteira que ele tá fazendo. Como? Ou ele quebrando, ou ele perdendo venda, ou ele chegando quase ao buraco para se levantar, ele vai ter que aprender. Porque o supermercado é isso, é uma rotina pesada todos os dias. Então, o cara precisa entender isso. E não só isso, né? Mas ter a disciplina de fazer algumas rotinas que deveriam, como rotina de treinamento, como rotina de formação de liderança, de quem ele tá botando para liderança, pelo menos as pessoas diretamente ligadas a ele. E para que isso vire filosofia, para que os que ele tá treinando de líderes forme para baixo depois do mesmo jeito. Ele precisa entender que ele precisa olhar os números dele, que muitos dele nem sabem. Quando você chega pro cara ali, nos primeiros 180 segundos, eu vou fazer meia dúzia de perguntas, o cara não vai saber responder. Quanto que é a margem? Quanto que você tá vendendo? Qual o ticket médio que tá dando? Qual o ticket médio por setor? As pessoas estão comprando em média quantos produtos por cesta de consumo? Quanto é que tá dando a tua margem do hortifruti, do açougue, da padaria? Quanto tá dando a perda do hortifruti, do açougue, da padaria? Você hoje, qual o percentual de venda que você tem de cartão, de cartão alimentação, de cartão de dinheiro, de Pix? Você tá batendo pelo menos o teu indicador de cancelamento de cupom e item no caixa tá abaixo de 0,5%, as suas despesas de manutenção tá abaixo de 0,5%, a sua despesa de aluguel tá abaixo de 0,5%, seu marketing tá gastando pelo menos 1,2% da venda, porque o marketing tem a despesa a menos que isso, é bater pelo menos isso, que senão a sua venda não acontece. As pessoas acham que vai abrir um supermercado e as pessoas vão entrar lá Sai correndo porque pra comprar. Deus vai mandar todo mundo para lá. Isso não vai acontecer. Nem nas igrejas são assim. As pessoas têm que ficar fazendo um baita trabalho para levar as pessoas para irem para a igreja, gente. E aí você acha que o seu supermercado lá que vende comida, a igreja é de graça, é difícil levar as pessoas. Você imagina um supermercado que o cara ainda tem que pagar. Então, assim, você precisa criar mecanismos para levar as pessoas para dentro do supermercado. E aí a maneira disso é fazer um processo de marketing bem feito. Até carro de som, cara. Por exemplo, você vai fazer um carro de som. Aí você tem um mercado aqui no meio. Aí você vai fazer o carro de som. O que normalmente faz? O cara do carro de som fica rodando em volta do mercado. Eu não preciso que ele rode em volta do mercado. Porque em volta do mercado, o cliente já vem. O cliente que tá ali na rua da loja, ele não vai em outra loja, ele vai na tua loja, ele tá na rua da loja. Sim. Agora, o cara que tá a 1 km de distância, 3 km de distância, ele não vai na minha loja, ele vai se eu estimular ele pra vir, até ele se acostumar a vir e vir direto. Mas até ele se acostumar, eu tenho que ir forçando ele. Vem, 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 vem. Como é que eu forço ele vir? Fazendo propaganda lá. Então o carro de som tem que começar rodando de fora, 3 km de fora, pra dentro, aonde ele tá. E normalmente você nem pensa nisso que eu tô falando. E isso é um processo, é uma rotina. E quem tem que acompanhar isso? O gerente, aonde tá o carro de som? Oi, fulano, tá rodando aonde? Manda foto. Aí vai lá, bota rastreador no carro, abre o rastreador. E aí, tá lá, qual o caminho que o cara tá fazendo? Ô, fulano, tá perto da loja, vai pra longe, vai lá pra rua tal e vem, e vai voltando o dia, voltando pra cá. Porque senão as pessoas não fazem. E mesmo que você direcione e diga o que é pra fazer, as pessoas não fazem, tem que ter acompanhamento. Então, rotina, já diz o fabuloso consultor aí, Vicente Falcone, a rotina, ela acontece com um check, tem que ter checagem, que vai ser via checklist, que vai ser através de acompanhamento de gerente, supervisor, através de acompanhamento de encarregado, de líder, mas tem que ter acompanhamento, senão não vai acontecer. Ou, por exemplo, o encarregado de açougue vai lá e fala assim, cara, tem que fazer ali a arrumação da ilha, tá? Da parte de frango. Aí o cara, tá bom. Aí o açougueiro vai lá. Aí ele não diz nem como ele quer. Aí ele chega lá e fala, porra, tá uma merda. Normalmente é assim que o líder faz, né? Ah, tá uma bosta isso aqui, tá uma merda essa tua arrumação. Eu falei, tá, mas você disse pra ele como é que era? Não, você só mandou ele lá arrumar. Cara, então como é que eu faço pra melhorar essa gestão? Eu tenho que ir lá, vamos seguir no processo, tá? Eu vou lá, paro do lado da ilha e falo assim, ó, arruma assim, nessa sequência, bota isso aqui assim, 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 assim. Quando terminar, me avisa. Aí tu vai embora. Volta lá pra dentro do açougue pra continuar o teu trabalho. Aí quando terminar, ele fala assim, chefe, já terminei lá. Aí você vem lá com o cara e olha pra ver se o trabalho tá bom. Pô, ficou excelente o trabalho, é isso aí. Top da balada, top de laje, vambora, vamos seguir agora e dar outra missão pro cara. Só que você orientou o que era pra fazer. Você acompanhou pra ver se o processo foi resolvido. E aí eu tenho um dos princípios de gestão que eu ensino, inclusive no meu treinamento de liderança, acompanhe o problema até ele ter sido eliminado ou se tornar irrelevante. Então você não pode
delargar. Você delega e acompanha para ver se foi entregue. Então, um dos erros dos donos, dos líderes, de todo mundo, é que eles não acompanham. Então, acompanha, o problema é ele ter se terminado e, com certeza, o seu resultado a nível de gestão vai melhorar pra caramba. Vou aproveitar aqui então que o Leandro falou, vou falar para vocês dono do supermercado. A rotina diária bem feita é a garantia do resultado do seu supermercado, É exatamente isso. tá? Tem que fazer rotina, né? Tem que fazer. O nosso negócio, cara, por mais que seja, dê mó tesão em fazer ação, dia D, dia do real, festival de pizza, é mó tesão. Só que, por exemplo, você vai fazer dia D, aí o dia D tem que rodar, ele roda todos os meses. Então, o dia D passa a ser uma rotina de todos os meses. Acabou o tesão de vamos fazer um negócio Inclusive, diferente. você ensina quando faz o dia D, você até dá o checklist do dia D, né, Do no que treinamento de precisa fazer, estratégia, o legal. básico. Tá, dá para crescer sem fazer o básico, sem fazer o básico com excelência? Ou a gente sempre Não. vai estar tropeçando? Não, você vai sempre estar tropeçando se você não fizer o básico com excelência. Você vai sempre estar pagando no caixa. Cada vez que você não faz o básico bem feito, você paga no caixa. Então, uma perda aumenta, você tem que ter mais gente do que precisa para poder rodar a operação. Você vai estar perdendo venda ou tendo perda de mercadoria por avaria, por estragada, que venceu. Exatamente porque dentro do teu processo está errado. Porque o que faz mais vencer mercadoria dentro da loja? Primeiro, você receber mercadoria com menos de 2/3 do shelf life dela, do tempo de vida dela. Então, você tem um produto com 12 meses, se você pegar a regra de 2/3, eu vou pegar 12 meses, dividir por 3, multiplicar por 2, vai dar 8 meses. Então, você não pode receber um produto que tem shelf life de 12 meses com menos de 8 meses. Como é que eu sei o tempo de shelf life? É a fabricação versus validade do produto. Você vai saber qual o tempo de vida útil daquele produto, e aí você vai calcular que você não pode receber nada com menos de 2/3 do tempo, a não ser que seja uma negociação Sim. de que você esteja fazendo com o fornecedor, comprando um produto FIFO, que é um produto de validade curta e tal. E aí tudo bem, se for nesse caso, tá, beleza. Agora, se não for nesse caso, você precisa ajustar isso daí, porque senão você não vai chegar onde você quer. Então, por que eu tô dizendo isso, então, para você? Você precisa entender que você precisa, daqui para frente, começar a botar todos esses processos rodando no dia a dia da tua loja. Você precisa entender que daqui para frente, você precisa fazer com que os líderes sigam o processo e acompanhem o processo até o final. Porque senão não vai dar resultado. Mas foi o que você perguntou mesmo? Não, foi exatamente sobre isso. Se você consegue crescer Não sem dá fazer para o crescer. simples, Isso. Eu entendeu? acabei avançando no assunto. Não dá para crescer sem fazer o básico bem feito. Você até vai crescer, mas você vai pagar no caixa, foi o que eu disse. Né? Você vai pagar Você, no final das contas, paga em dinheiro. Você só não tá fazendo essa conta, mas você paga. A ineficiência é paga no caixa. Então, tá sobrando pouco e tal. Ineficiência. Produtividade baixa. Leandro, mas minha produtividade é boa. Então, você pega o total do teu faturamento, divide pela quantidade de funcionários, você tem que bater acima de 35 mil pela métrica de 2025, tá? Sim. 2024 era outra. Então, 2025 tem que bater acima de 35 mil por funcionário. Minha produtividade está em 42 mil, então tua produtividade está boa. Agora, vamos olhar por setor para ver aonde você pode melhorar? Que lá na padaria é 19 mil por funcionário da venda da padaria de produção. No açougue é 84 mil reais por açougueiro da venda do açougue. Como é que tá a tua produtividade hoje? Ela tá batendo no global? 35 mil por cada colaborador? Tá. Inclusive, se você trabalha na loja, você conta, tá? Sim. Se a tua mulher trabalha na loja, ela conta também. Porque os donos excluem-se a si mesmo para melhorar o resultado deles, né? E aí, se você trabalha lá dentro, você faz função dentro da empresa, você entra também na conta de por cabeça, de faturamento por cabeça. E aí você tem que chegar num nível de faturamento acima de 35 mil por colaborador. Se tá abaixo, tua produtividade tá ruim, você deve estar com gente demais, você tá pagando no caixa. Você tá pagando porque você tá tendo que ter mais gente do que deveria para conseguir operar o negócio, entendeu? Quando a gente, e hoje esse podcast a gente tá falando bastante sobre gestão, né, e às vezes conversando, né, com nossos alunos, amigos, eles têm muita dificuldade sobre a palavra execução, né? Eu sou o gestor e eu tenho dificuldade de execução. Como é que eu verifico essa execução do dia a dia? Então, o ideal é que você crie um monte de checklists. Legal. Inclusive, a gente tem um aplicativo chamado Sem Erro. Vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo se você quiser adquirir o aplicativo Sem Erro. E basicamente, o que ele faz? Você pode fazer isso no papel também, tá? Mas tem menos segurança no papel do que lá.
Porque no checklist eu sou obrigado a tirar foto, tem geolocalização. Se o cara fizer fora do horário, não vai deixar. Se o cara fizer fora da loja, não vai deixar. Então eu acabo tendo algumas amarrações que me ajudam a garantir. Quando você tem uma loja só, acaba funcionando, mas não sendo estritamente necessário. Quando você tem várias lojas, você não tem como acompanhar como É faz, né? imprescindível. Porque o cara fala assim, mas eu peço pra mandar foto pelo WhatsApp. Show de bola, eu vou lá um dia, arrumo muito bem arrumado e tiro a foto por vários ângulos. E aí quando o dono vai, eu vou mandando, cada dia eu mando um ângulo diferente da mesma coisa. É Eu verdade. sou carioca, a gente tem a mente pra pensar as besteiras pra caramba. O povo carioca é um dos mais criativos do Brasil, né? Então, pena que o carioca usa essa criatividade da pior maneira possível em vez de usar da melhor. Então, isso é uma das coisas que pode acontecer. Então, você precisa de listas de checagem para tudo. Então, abertura de loja, lista de checagem. Fechamento de loja, lista de checagem. Rotina do gerente, lista de checagem. Checklist para verificar a operação antes do pico da manhã e pico da tarde. Checklist de prevenção. Checklist do encarregado de hortifruti, de açougue, de padaria. Checklist do controle. Checklist para eu mandar uma pessoa embora. Tem lá um checklist para eu não esquecer de pedir nenhuma assinatura, nenhum documento. Você manda o cara embora, na hora que você vai mandar embora, manda o cara assinar a rescisão, aí depois você vai ver que tem contra-cheque sem estar assinado. Você vê que tem folha de ponto que não está assinada. Teve um cliente nosso, um aluno nosso, que ele não sabia que a folha de ponto tinha que estar assinada. Vocês sabiam que a folha de ponto tem que estar assinada? Tem que estar assinado. Tem que estar assinado. Por quê? Porque qualquer software é passível de que você modifique ele. Então não adianta nada você ter, mas eu tenho um aplicativo de folha, show de bola. Só que você tem que todo mês imprimir aquilo ali, a folha que fez, e o funcionário tem que assinar que aquilo ali que aconteceu. E aquele relatório passa a substituir qualquer comprovante que tenha sido emitido ao longo do mês. E você dá uma cópia pro cara e tá tudo certo, só que você precisa daquilo ali. Então na hora de mandar um funcionário embora, muitos de vocês têm que ir pra justiça fazer acordo, porque vocês não estão, por exemplo, com essas coisas muito básicas do RH pronto. Como é que eu resolvo isso? Checklist. Na hora de contratar, checklist. Tem que ter esses documentos todos. Eu tenho que entregar o regulamento interno, eu tenho que entregar o código de cultura, eu tenho que entregar o uniforme. O uniforme, eu tenho que entregar a rota de trabalho dele, o regulamento interno, o termo de direitos de imagem, porque esse funcionário provavelmente vai aparecer lá nos nossos stories. Aí eu tenho que fazer tudo. O cara tem que assinar tudo. Como é que eu não esqueço de alguma coisa? Eu não esqueço se eu tiver um checklist para ele conferir. Tanto na contratação, na demissão, checklist para montar uma DRE, para fazer um fluxo. Cara, você cria checklist para tudo. Ou seja, dentro da melhoria de rotina do dia a dia, tem pegar o padrão que já existe, o processo, executar esse processo e verificar esse processo. Como é que eu melhoro a execução? Tendo alguém verificando sempre. Tendo algum tipo de verificação do processo o tempo inteiro. Porque isso faz com que a gente erre menos. Se eu tenho alguém lá, o gerente, roda 2 vezes por dia lá, antes do pico da manhã, antes do pico da tarde, olhando se tá tudo precificado, vai ter menos erro de precificação. Se ele 2 vezes por dia rodar, pegar o encarte e ver se tudo que tá no encarte tá com destaque de preço na gôndola, ele vai ter menos erro desse processo. Se o gerente todo dia roda e vai lá no dia de manhã cedo, olha para ver se os operadores estão todos arrumados e os caixas estão todos limpos, organizados para receber o cliente, eu vou ter menos erros na operação. Então o checklist me obriga a olhar os pontos que vão me garantir uma execução melhor. E se estiver ruim, eu mando corrigir. Por quê? Eu vi. Por exemplo, uma coisa que gerente nunca faz é entrar dentro de câmera frigorífica, Jean. Cara, toda loja que eu vou, a primeira coisa que eu faço é sair entrando da câmera. Eu acho latinha jogada, iogurte aberto, queijo aberto, refrigerante aberto, cerveja aberta. Aí eu falo assim, como é que aquela cerveja brotou aberta dentro da câmera frigorífica? Alguém tomou. E por que a pessoa jogou lá dentro? Porque você não vai lá. Você tem que ir lá ver. E como é que eu sei que eu tenho que ir lá ver? Tenho na minha rotina diária, tá escrito lá, entrada na câmera para verificar a limpeza e a organização da câmera. Só que se não tiver um checklist ali para você lembrar, no dia a dia acontece tanta coisa e atropela tanta coisa que você não lembra de falar assim, caramba, eu tenho que olhar isso aqui, ó. Isso aí passa batido. Então isso aí permite que a gente faça a execução do básico bem feito, né? É isso, exatamente. O checklist é o caminho, é o poder. E aí vamos lá. Falando mais uma vez, né, no básico, né? Muitas vezes, e aí eu vou, é palavra minha, né? Muitas vezes o dono ou o gestor, ele negligencia esse dia a dia. Como você falou, ele delarga aquilo ali, ou ele simplesmente achou que falou uma vez e deu resultado, né? O que a gente pode fazer com esse gestor, com o dono de mercado? Como é que a gente ajuda esse cara? Como é que o Leandro Rosadas ajuda esse cara
a ver essa rotina bem feita? Existe algum treinamento, alguma coisa assim? Existe. Hoje a minha metodologia é baseada num tripé, né? Estratégia de crescimento, as pessoas, que para mim é a base de tudo, e a gestão. Então, quando a gente fala de estratégia, eu tenho um treinamento chamado DLM 45. Quando a gente fala de pessoas, eu tenho um treinamento que é a escola de supermercado para você treinar toda a sua equipe. E quando a gente fala de gestão, eu tenho uma imersão. Só que diferente do DLM 45, que é uma estratégia onde eu te ensino tudo online, na imersão de gestão, eu preciso que você esteja lá comigo. Porque É presencial. É presencial, preciso de você tá comigo ali olho no olho, pra gente poder montar isso juntos. E aí, nessa imersão presencial, você sai de lá com essas coisas todas prontas. Então, vai ter o checklist todos lá, e você vai pegar o checklist e a gente vai adaptar alguns deles para sua realidade. O que não precisar adaptar, você vai ter ele lá em formato de planilha depois para você poder usar na sua loja. Você vai ter lá as rotas de trabalho todas prontas, onde você vai pegar e vai adaptar. Você vai sair de lá com a rota pronta. Você vai pegar a rota que já existe e vai adaptar ali alguma coisinha ou outra de que seja diferente no seu. E você já sai com ela desenhada. Você não vai aprontar quando você for para sua loja. Você vai sair de lá com tudo pronto. Porque meu objetivo é que o cara avance a gestão dele 10 anos naqueles 3 dias lá comigo. Então, descrição de cargos, rota de trabalho, os checklists todos que ele precisa implementar, o modelo de cultura, o planejamento de longo prazo, as metas, a parte toda de implementação de prevenção, controladoria, financeiro, RH, vai estar com a liderança dele, o que ele precisa fazer como liderança para fazer, nesses 3 dias a gente vai trabalhar isso neles. E aí eu preciso que o cara venha para uma imersão, eu preciso trabalhar a cabeça desse cara, eu preciso mostrar para ele o caminho que ele vai ter que seguir, eu tenho que mostrar para ele as mudanças de gestão que ele vai ter que fazer, eu preciso formar esse dono para se tornar um líder mais assertivo dentro do negócio dele. E aí não dá pra fazer isso online, eu preciso trazer o cara presencial comigo. E aí é uma imersão de 3 dias para o cara poder participar, chamada Imersão do Supermercado Milionário, que foi batizado por causa do nosso reality show chamado Supermercado Milionário. E aí as pessoas ficavam me pedindo: Leandro, vem aqui na minha loja para fazer aquilo que você fez no Supermercado Milionário. Eu falei: cara, eu não preciso na tua loja. Eu consigo te trazer para uma sala com 3 dias, deixar você pronto para como eu tivesse na sua loja. Só que você vai aprontar comigo, vai estar eu e você lá. A imersão sou eu dando a imersão, praticamente. Eu acho que não vai ter quase nenhum outro especialista lá. Sou eu com o cara no tete a tete fazendo a imersão. E a imersão é para pouca gente. Exatamente para eu conseguir olhar o que o cara fez, o exercício que o cara fez. É bastante tempo de exercício. É uma imersão porque ele é longo, começa às 9 da manhã, acaba 8, 9, 10 horas da noite. E a gente vai fazer o quê? Ali no passo a passo com o cara. E aí, gente, se você quiser participar, saber mais, entender mais quanto custa, a gente vai ter 7 datas esse ano. E, obviamente, como é uma imersão presencial, ela tem limite de vaga pro local, porque o local tem limite de espaço. Mas a gente vai fazer 7 turmas esse ano. Se der certo, em 2026 a gente vai fazer mais. Se você estiver assistindo isso aqui em 2025, existem 7 turmas para você poder participar. Então, se você quiser saber mais informações, como é que você faz para participar da imersão, chama aqui no... Ó, vai ter um link aqui embaixo. Chama a gente lá. Ó, 2 links, tá? Um para você ir direto lá para a página da imersão, para você poder fazer sua aplicação, entender quanto custa e tudo mais. Se você quiser direto chamar a nossa equipe no WhatsApp, você chama, ela tira 100% da sua dúvida, faz uma apresentação para você, mostra para você entender se esse é o caminho atual. Se você quiser, a gente também faz um diagnóstico da sua empresa para avaliar se qual é o melhor momento que você tá, qual a melhor direção que você tá, e dentro do que a gente faz, qual o melhor produto para o seu momento. Será que o seu momento agora é o da gestão ou é da estratégia? Ou será que o seu momento agora é de trabalhar as pessoas? Ou você já está grande o suficiente que o seu momento pode ser vir para nossa consultoria que a gente faz hoje do Impulso, ou do Impulso Black. Ou seja, você tá ali com a gente mais próximo, pra gente fazer um acompanhamento diário com você. Então a gente tem que entender qual é o teu momento, para poder te direcionar da melhor maneira possível. Eu não quero te vender produto nenhum, eu quero te dar a solução para você conseguir crescer. Porque eu costumo dizer, inclusive eu falo isso no Impulso, eu não quero estar com você durante um mês, eu quero construir uma história com você. Eu quero avançar com você ao longo do tempo. Então eu quero que você cresça e a gente possa te ajudar em cada etapa. Porque hoje a gente tem, dentro dos nossos alunos, um cara que fatura 50 mil, 30 mil, e eu tenho um cara que fatura 50 milhões por mês. Sim. A gente tem os dois. E óbvio, para cada um dos tamanhos, você tem solução diferente para ser executada. Então é um pouquinho sobre isso para poder melhorar o teu resultado. Beleza. Já, meu momento merchan, né? Então, só para a gente dar mais um prosseguimento, assim, Leandro, a gente muitas vezes tem um pouquinho a ver com estratégia, né? Mas eu vou puxar porque tem a ver com a rotina, né? Então, por exemplo, como é que a gente vai ensinar para o pessoal uma rotina de... A gente já falou isso no outro podcast, mas é um assunto relevante. Você falou já várias vezes dentro da estratégia que cross-merchandising é importante, aumenta a margem, aumenta o faturamento.
Como é que eu faço o dia a dia de um cross funcionar? Você precisa ter um checklist de verificação. O que eu entendi no supermercado? Em vez de eu ter um monte de POP, que é o procedimento operacional padrão, as rotas de trabalho eu entrego para o cara saber o que é. Mas como é que eu faço para o dia a dia funcionar a execução? Eu tenho que ter um checklist. Então, como é que eu faço para o cross rodar? Eu tenho que ter um checklist cross separado por corredor de mercearia, por exemplo. Cada corredor, você vai estar lá, corredor 1, lado direito, primeiro corredor. Aí vai estar lá, são tais cross. Tem 5, 10 cross. Aí com uma linha escrita assim: tá abastecido? Check. Tá precificado? Check. Porque qual é o problema do cross? Ele normalmente não está abastecendo nem precificado. Agora, operacionalmente, como é que eu faço? Do mesmo jeito que você faz com uma ponta. Então, uma ponta de gôndola, o que normalmente as empresas fazem? Tem um responsável pelas pontas. Que pode ou não ser um repositor, pode ser um encarregado, mas existe um indivíduo que é responsável por manter as pontas abastecidas. O cross é a mesma coisa, eu preciso de um indivíduo que garanta que aquilo ali seja abastecido. E aí eu rodo o cross pelo menos uma vez por dia, ou no checklist específico do cross, ou isso vira uma atividade do gerente, que ele vai olhar isso 2 vezes por dia, né? Antes do pico da manhã, antes do pico da tarde. E é pico de venda que eu tô falando, tá? Os horários de pico, que normalmente é entre 10 e meio-dia, entre 5 e 7, ele vai rodar ali e vai verificar antes desse horário de pico. Tá tudo abastecido, tudo cheinho, o que não tiver, ele manda consertar. Tá tudo especificado direitinho? Não tá, vou pedir para consertar. Ah, Leandro, mas o cross é só nas fitas? Não, existe cross que nem fita, né? Existe Isso. cross que não tem nada a ver com fita. Mas as fitas ajudam muito, porque estimulam. Eu posso trazer um produto que não tem nada a ver com aquilo, por exemplo, numa cerveja, eu posso trazer um salgadinho, eu posso trazer um amendoim, eu posso trazer uma castanha ali para ser um salgadinho, uma coisa de degustação perto das cervejas. E aí eu trago um produto de outra seção para ali para poder estimular o consumo daquilo. Eu posso trazer, por exemplo, o chocolate para perto do absorvente, porque as mulheres ficam ansiosas porque, né, vou vender mais por causa disso. Eu posso trazer a lâmina nova da P&G lá para poder botar ali perto do absorvente, porque é uma lâmina de corpo inteiro que a pessoa é usada para depilar o corpo. Então, eu trago o produto para perto dele, onde ele vai fazer. Então, como que eu vou fazer? Checklist, basicamente olhando se está abastecido e precificado, porque o problema do cross é que a maioria deles fica sem precificação ou fica sem abastecimento. Então, disso você garante que faça. Faça pelo menos 100, tá? Menos de 100, você vai ter um resultado pior. Pelo menos 100 cross espalhados na loja, eu tenho todos eles mapeados. Hoje as pessoas, como você não diz o que é, acontece de eu chegar lá e ter um cross de limpeza nos biscoitos. Então, por exemplo, eu cheguei lá, tinha um monte de cross de... como é que chama aquele negócio? Bucha. Bucha de banho no papel higiênico. Eu falo assim, caramba, na hora que a pessoa tá cagando, ela passa a bucha de banho. Nossa, Não deve dá. doer esse negócio. Não deve ser Aí, e incômodo. era assim, tava um monte de papel higiênico com um monte de bucha de banho, enquanto o melhor cross de papel higiênico são os cross de Bom Ar, de Glade, que são os cross de cheirinho ali com papel higiênico. O melhor que eu já vi Pedra sanitária. o melhor que eu já vi foi ralo de pia no setor de matinais. Café, achocolatado. Eu Então. falei, Porque se você não diz pro cara, o repositor só fala assim, precisa encher. Não, você não precisa encher. O produto que vai nesse cross, nessa fita é tal. Não é pra você inventar moda, né? E por isso você precisa olhar, porque normalmente quando você bota no cross, você começa a ter ruptura no produto, né? Porque vende muito. Eu vou te fazer eu sei que eu gosto de provocar você, eu vou fazer um Nossa. desafio, né? São muitas coisas, mas vou te fazer um desafio. 5 básicos bem feitos que não podem faltar no supermercado. Pra gente se encaminhar pro final aqui. 5 básicos Tá. bem feitos. Primeira coisa, não pode faltar. Fica de olho nos produtos na frente de caixa, porque eles representam 1,5 da venda e normalmente ajudam muito a subir ticket médio e a subir margem. São produtos com margem alta. Então, cuidado ali em não deixar dar ruptura, não deixar faltar e não deixar ficar sem preço, que é um problema sério. Primeiro básico. Segundo básico você precisa deixar a loja limpa. Então, limpeza da loja, limpeza de gôndola, limpeza de açougue, limpeza de hortifruti é imprescindível, né? Loja limpa vende mais. Terceiro básico bem feito. Você precisa não deixar ter coisa podre no hortifruti e não deixar o hortifruti bagunçado. O hortifruti tem que parecer que ele tá sempre arrumadinho, como não tá vendendo nada. E aí você vai vender muito hortifruti se tiver assim. Se deixar ele jogado, parece fim de feira e fim de feira não vende. Quarta coisa que você pode fazer que funciona muito bem. Você precisa manter as suas geladeiras abastecidas. Geladeira de bebida.
na maior parte das vezes, se você vender bem, manter abastecida, você vai repor ela umas 3 ou 4 vezes ao longo do dia. Se você não manter ela abastecida, que a maioria não faz isso, dá problema. E aí o que você precisa fazer? Abastecido e precificado. O que você precisa fazer? Você precisa ter uma pessoa para repor geladeira. Igual eu falei do cross, você tem que ter uma pessoa para geladeira. Então, todo dia, a pessoa tem horários lá que ela tem que olhar a geladeira e manter a geladeira abastecida, e ela vai ser cobrada a geladeira estar abastecida. Então, precisa ter um indivíduo que seja responsável por esse abastecimento, para que a geladeira não fique desabastecida. E no dia que ele tiver de folga, tem que ter o backup dele de abastecimento de geladeira. Porque a geladeira vende muito e, por exemplo, a cerveja é quase 2/3 da venda de bebida. E na maior parte das vezes você não vende porque a bebida não está gelada. E a bebida gelada vende muito, chega a vender 40% mais. Então você precisa manter ela gelada necessariamente. E a quinta coisa dica simples que você precisa fazer é você todo dia pegar a lista de todos os produtos que chegaram na loja, que foram entregues. Opa! Essa aqui é ouro, anota aí que essa é ouro. Pegar a lista de todos os produtos que chegaram no dia anterior e conferir se eles estão abastecidos e cheios na loja. Não é puxado frente não, é cheio. Por que isso? 2 motivos. Primeiro, você vai garantir que não tem a ruptura sistêmica, aquela ruptura que o produto está na empresa, está na casa, mas não foi para a área de venda. E segundo, pode ser que você pegue uma fraude, porque já aconteceu a gente acontecer isso, né? Então a gente ir lá e verificar um açúcar que tinha chegado, e aí quando a gente foi achar não tinha o pallet de açúcar, a gente tinha pego. Então alguém disse que recebeu o pallet, só que o pallet não estava lá. E aí você vai pegar uma fraude, um erro, uma falha ou uma fraude ali no recebimento. Então essa rotina é muito básica e a maioria não faz, que é só conferir, e você pode fazer isso uma vez por dia. Você pode botar uma caixa na parte da tarde para fazer isso, porque elas provavelmente não vai ter movimento e ela não vai precisar estar ali. Você bota ela ali para fazer essa rotina dessa conferência simples, que é pegar a lista lá e ver, o arroz tal, tá abastecido e cheio? Tá. O produto tal, tá abastecido? Não tá não. Vamos lá no estoque olhar. Ih, cadê? Pronto. Aí você vai pegar a falha, o furo e o buraco nisso daí. 5 dicas básicas aqui em cima, um pouco diferentes até do que eu já falei ao longo do podcast todo. Eu acho que com isso a gente consegue dar um fechamento, né? Mas o mais importante de tudo é o dono do supermercado ele entender que tudo que o Leandro falou, que é básico, vai melhorar o resultado da loja. E se eu não fizer, eu vou estar sonhando em ter resultado. Então não adianta eu inventar ideias mirabolantes enquanto eu não consigo fazer nem o básico, pessoal. Então revejam esse podcast, tem muita informação para vocês. Agora, de volta ao básico. E bem feito, né, Leandro? Volta ao básico, bem feito. E muitas das vezes, a gente tem alunos hoje na mentoria na nossa consultoria, que muitas das vezes ele fala assim, nossa, Leandro, o que você está falando é muito repetido. Eu falei, mas você fez? Ele, não, então eu vou repetir mais vezes até você fazer. É isso. Porque, no final das contas, é sobre você voltar pro básico e fazer o básico bem feito. Vocês até sabem que precisam fazer, mas não fazem. E se você não faz, não resolve de nada. Então, volta pro básico. Se você quiser um acompanhamento, a gente consegue te ajudar. Se você quiser melhorar a sua gestão, vem para a imersão do Supermercado Milionário. A gente tem 7 datas em 2025. De maio a novembro tem data. Você consegue escolher uma que seja mais confortável para você. Aí você pode falar assim, Leandro, mas eu não tenho tempo para viajar. Então, tudo bem. Então, se você não tem tempo para viajar, continue do mesmo tamanho que você está, porque você será limitado ao seu conhecimento, ao nível que a sua cidade e região tem. Se você quiser avançar, você vai ter que se deslocar para o Rio de Janeiro para aprender como faz para o seu supermercado funcionar. E, obviamente, criando inovação e criando mudança na história da sua loja e melhorando para sua família. Longe aonde você não quer estar. Então, dá um jeito e vem para a imersão, porque eu sei que vai fazer diferença na sua vida para caramba. Você vai sair da imersão muito feliz. Ainda vou te falar mais, eu tenho uma garantia exclusiva da imersão, tá? Se você chegar no final dos 3 dias e achar que a imersão não valeu a pena, você pode pedir o dinheiro de volta, eu devolvo na hora, tá bom? É isso. Então, não tem letra miúda, não tem mimimi, é uma garantia incondicional que você vai conseguir sair de lá incrivelmente transformado, tá? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado desse Rosadas Cash. A gente está tentando fazer uma coisa, assuntos mais profundos, mais direcionados para você. Se você está gostando do Rosadas Cash, não deixe de fazer o comentário. Eu leio todos os comentários, quais assuntos vocês gostariam que a gente abordasse, o que você gostaria que o Jamerli perguntasse para mim, que ele não está perguntando. E bota aqui e espero que a gente possa te ajudar. Não deixa de curtir, compartilhar o vídeo. Bora para cima e até o próximo Rosadas Cash! Um abraço!